Do Cristo. Vinde a mim todos vós, que andais em sofrimento, que vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa frase, como temos dito algumas vezes, permite naturalmente uma apreciação sobre dois aspectos diferentes, talvez até mais. A primeira parte da frase, vinde a mim, eu vos aliviarei, claramente nos remete para a atitude de prece. Temos a impressão de que o Cristo se coloca à nossa disposição. Sabedor que era, naturalmente, das nossas fraquezas, das nossas limitações, então ele nos convida a buscá-lo e se apresenta disponível. Então essa ideia associada a essa primeira parte da frase, claramente nos manda para algumas reflexões, repetindo, em torno da atitude nossa de cada dia no tocante à prece, ao relacionamento com Deus. A segunda parte da frase daria, naturalmente, oportunidade a enveredarmos por um outro caminho, mas isso não, o tempo que nós temos aqui não comportaria. Vamos nos ater à questão da prece. Do ponto de vista da doutrina espírita, é um assunto extensamente tratado, muito detalhadamente abordado, até podemos dizer. Allan Kardec, desde a primeira obra da doutrina espírita, começou tratando desse assunto. Depois ele deu sequência nas suas obras que vieram posteriormente. Ao longo de todas elas a gente vai encontrar esse assunto enfocado, sempre com a importância devida. Em O Livro dos Espíritos ele começa a apresentar as leis morais, como foi a proposta feita e aceita pelos Espíritos. Na terceira parte do livro, a partir do segundo capítulo, ele começa a apresentar as leis morais. E ele o faz seguindo uma certa ordem, evidentemente. Ele começa tratando dos deveres, das obrigações do homem para com Deus. Depois ele vai tratar dos deveres do homem para consigo próprio e depois também dos deveres do homem para com o seu semelhante. Por esse motivo ele começa por essa base, lei de adoração, onde ele vai tratar, evidentemente, do relacionamento do homem com Deus. Nesse capítulo nós temos uma abordagem muito extensa em torno dessa questão. Mas nas obras que se seguiram, como por exemplo o Livro dos Médiuns, isso todos nós sabemos que normalmente nós nos referimos, costumeiramente nós nos referimos às 5 obras de Kardec mais conhecidas. Mas é sempre importante nós nos lembrarmos que ele não escreveu só 5 livros. Na soma de todos eles, nós chegamos possivelmente a 23, considerando naturalmente os 12 volumes da Revista Espírita que ele publicou ininterruptamente,
partir de janeiro de 1858 até a sua desencarnação. Então nós temos aí disponíveis 12 volumes, porque ela era mensal, e cada volume desse corresponde a um ano. Temos, intercalando, portanto, as obras mais conhecidas, temos a revista, temos o que é o Espiritismo, Viagem Espírita em 1862, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que foi um livro menor que antecedeu o Livro dos Médiuns, como nós sabemos. Temos aí também o Espiritismo em sua mais simples expressão, e alguns outros que são obras menos conhecidas e às vezes até partes ou fascículos extraídos de obras maiores. Mas, por exemplo, no Livro dos Médiuns, nós temos no capítulo 14, onde ele trata o assunto dos médiuns propriamente, que esse é o título, nós vamos encontrar ali uma indagação, quando ele vai tratar da mediunidade curadora, uma indagação muito propícia para nós colocarmos nesta apreciação que fazemos aqui hoje. Ele coloca uma indagação assim: podem ser obtidas curas somente através da prece? Isso, naturalmente, no desenvolvimento dessa exposição, vai ficar respondido, se é que nós já não sabemos a resposta, evidentemente. No Livro dos Espíritos, sem ser na Lei de Adoração, nós vamos encontrar uma outra indagação da mais relevante importância, que está no capítulo da intervenção dos Espíritos aqui, junto a nós, numa parte que trata sobre as obsessões. Então, nós temos a questão 479, onde ele pergunta se a prece é um mecanismo ou um meio eficaz para curar a obsessão. Então, a gente pode ir percebendo que, ao longo de todas as suas tratativas, de todo o desenvolvimento do seu trabalho, a questão da prece sempre aparece com importância destacada. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, é óbvio, ali nós temos um desenvolvimento muito extenso, muito grande. Nós temos o capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis. Ali nós temos um desenvolvimento, uma tratativa inteira acerca da prece. Mas há um capítulo que encerra o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que talvez seja menos conhecido, que é um capítulo chamado Coletânea de Preces Espíritas. Muito interessante, muito bom, muito instrutivo, porque ele dá inclusive modelos de preces para diferentes ocasiões, não que isso seja necessário, não que a gente deva se ater àquilo que está escrito, mas são sugestões. E diante de cada subtítulo, diante de cada assunto que ele vai tratar ali, ele coloca um prefácio com comentários altamente preciosos, eu diria, em torno dessa questão. Enfim, começando pela lei de adoração. Era muito importante, é óbvio, Allan Kardec começava a desenvolver uma ciência nova. E mediante esse processo ao qual ele se aplicou, ele percebeu que ele podia interrogar os espíritos, que ele podia obter informações sobre os mais diferentes assuntos. Ele percebeu que ele podia desenvolver temas da mais relevante importância para a humanidade. Então, ao fazer isso, evidentemente, ele se viu diante de uma perspectiva inusitada, algo que até então ninguém havia pensado. E ao chegar a esse assunto, era absolutamente necessário
é uma coisa muito lógica até que a gente pense assim, que ao fazer essa abordagem junto aos espíritos, ele começasse do modo que ele começou. Primeiro vamos pensar assim, a humanidade vinha, ao longo de muitos séculos, acostumada, condicionada a determinados procedimentos ritualísticos em geral, no tocante ao relacionamento com Deus. Desde as origens, isso tem sido assim. Sempre tem sido assim. Então, agora, naquele instante ali, ao tratar do assunto sob uma perspectiva nova, diferente, era preciso que ele abordasse daquela forma. Então, ele começa exatamente assim, pela questão 649, perguntando em que consiste a adoração. Em que consiste? Porque ao longo de todos os tempos, e ainda naquele momento, não especialmente, todas as religiões, de um modo geral, têm rituais, têm cerimônias, têm sacramentos. E era preciso então que ele estabelecesse com clareza qual era o ponto de vista desta ciência, desta doutrina que estava surgindo ali, através daquele método. Então, é verdade. Em que consiste? Porque nós estamos acostumados com um monte de coisa. O que é de fato isso? E ele obtém ali a primeira informação importante. Consiste na elevação do pensamento a Deus. Notem que aí já havia uma diferença fantástica, extraordinária, em relação a tudo que se tinha até então, a tudo que se fazia. Pensamento. E um complementozinho. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Claro que, ao lermos a palavra aproximação, nesse caso, nós não vamos entendê-la do ponto de vista geográfico. Como que, orando, pudéssemos chegar mais perto de Deus, ou pudéssemos trazê-lo até perto de nós. Porque isso faria supor que Deus está em alguma parte, em algum lugar, e que pela atitude de oração nós conseguiríamos nos aproximar dele. Quando na verdade nós sabemos, através da doutrina espírita, que Deus está em toda parte. Então, pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma de que forma? Simples, né? As forças divinas, as forças espirituais, as energias divinas nos envolvem permanentemente. O que acontece muitas vezes conosco é que nós estamos blindados, fechados. Nós nos mantemos como que envolvidos por uma muralha, por uma couraça. E essa atitude, evidentemente, dificulta ou até mesmo impede que essas forças espirituais que estão ao nosso redor possam ter acesso a nós. Porque nós impedimos isso, ou pelo menos dificultamos. Então, nessa primeira informação, a gente já tem esse encaminhamento. Cabe a nós abrir essa porteira, essa muralha. Cabe a nós facilitar esse trabalho para que as forças divinas que atuam junto a nós possam ter acesso ao nosso mundo íntimo. Mas ele vai prosseguir, evidentemente, e, é claro, era altamente importante que essas coisas ficassem muito claras. Porque se há uma coisa que foi muito bem colocada, já no primeiro capítulo que antecedeu a este, da terceira parte do livro, antes dele começar propriamente a elencar e abordar as leis morais, ele havia feito um primeiro capítulo introdutório. E neste capítulo a gente vai ler uma coisa das mais importantes.
que os Espíritos vão dizer que era absolutamente importante que a ciência espírita, que a doutrina espírita fosse construída numa linguagem direta, numa linguagem objetiva. O que significa dizer, sem nenhum simbolismo, sem nenhuma alegoria, sem nenhuma parábola, sem nada que pudesse deixar ao sabor das paixões de cada um a interpretação. Era preciso que fosse assim. Linguagem objetiva é aquilo que diz, isto é branco, isto é azul, isto é uma cadeira. Não tem que ficar interpretando, mas será que ele disse mesmo que isso aqui é uma cadeira? E ainda assim, é óbvio, ninguém consegue 100% esse tipo de coisa. Quando a gente pensa, quando a gente supõe que foi absolutamente claro acerca de alguma coisa, sempre vai aparecer alguém que interpretou, que entendeu de uma forma diferente. Infelizmente é assim. Por isso ele deixou claro. Na sequência, ele vai perguntar de novo. A adoração necessita de manifestações exteriores. Nós, repetindo, a humanidade se acostumou ao longo de todo o tempo a rituais. Essas tratativas com Deus sempre se fundamentaram em rituais, até mesmo em sacrifícios, oferendas, sacrifícios animais e, em determinadas épocas, até humanos, em determinadas civilizações. Então ele vai deixar isso muito claro. Precisa de manifestações exteriores. E por manifestações exteriores nós vamos entender, obviamente, toda e qualquer atitude que vá além do pensamento. Então, é claro, nós conhecemos muitas, talvez todas, não sei, mas a gente pensa facilmente aqui, nesse momento, em várias. Com todo o respeito a quem pratica, o Espiritismo não adota para si, essa é uma outra postura própria da doutrina espírita. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam. Essa é uma proposta estabelecida por Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1868, quando ele construiu um texto chamado Credo Espírita. É muito interessante de ler esse texto. Então, nós podemos pensar aqui em imagens, altares, velas, defumadores, bebidas, hinos, cânticos, sei lá. Cada um aqui certamente consegue pensar em várias outras que eu não me lembrei agora. Mas tudo que seja manifestação exterior, práticas exteriores de adoração. A pergunta é essa: precisa? É óbvio, nós todos, a julgar pela resposta da primeira questão, já sabemos qual foi a desta questão. A verdadeira adoração é a do coração. Ora, coração simboliza sentimento, espírito, verdade. Coração é músculo, coração não ama ninguém. Na verdade, quem ama é o espírito. Como quem pensa também é o espírito e não é o cérebro. Nós espíritas vemos isso de uma maneira muito peculiar, né? Nós sabemos que o agente pensante é a alma, o espírito. A instrumentação física nada mais é do que isso, instrumento de manifestação. Não é? Então, podemos nos recordar aqui agora, para ajudar um pouquinho nessa reflexão, um posicionamento adotado por Jesus, conforme há uma descrição num relato atribuído a João, no capítulo 4.
um diálogo muito interessante, muito longo, mantido por Jesus com uma mulher samaritana. Todo mundo vai se lembrar disso, que é uma passagem muito conhecida, apesar de muito extensa. Ela tem vários pontos de reflexão. Eu vou me ater apenas a umas 3 linhas desse diálogo aqui. Jesus está conversando com essa mulher e, num dado momento, ela diz a ele assim: nós adoramos aqui no nosso templo, aqui no monte, vocês, judeus, porque ele era judeu e ela era samaritana. Vocês, judeus, dizem que se deve adorar lá no templo de Jerusalém. E ele então, nesse momento, diz a ela assim: mulher, crê-me, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E logo em seguida ele diz assim: a hora vem, e agora é, que é interessante essa observação, a hora vem, e já chegou, em que aqueles que adoram o Pai o adorarão em espírito e verdade, porque Deus é espírito, e o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa partezinha rápida dessa conversa, coloquei aqui só para a gente buscar a opinião de Jesus, tal qual ela é apresentada nesse evangelho, acerca do local de adoração. Aqueles que adoram ao Pai não adorarão nem aqui, no templo, no monte, nem lá em Jerusalém. Aqueles que adoram a Deus devem fazê-lo em espírito e verdade. Isso para nós é uma coisa bastante simples, não é? Não há um local para se adorar a Deus. Nós espíritas não vimos ao centro espírita para adorar a Deus. A gente vem aqui para estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho. O nosso objetivo aqui é aprendizado. Porque nós sabemos que Deus está em toda parte. Então, o ato de adorar a Deus, do qual a prece é talvez o mais representativo, pode ser feito em qualquer parte, em qualquer momento, independentemente da situação. O que o Kardec vai nos dizer, o local, nesse caso, só pode ajudar um pouco, só pode ter alguma relevância, se eventualmente oferecer um pouco mais de recolhimento, um pouco mais de silêncio, que é algo que talvez você, naquele momento, precise e não disponha, então você vai procurar um local próprio. Para isso é importante a gente se recordar de uma outra fala de Jesus, para ligar com essa. Por exemplo, no Sermão da Montanha, em Mateus 6, nós temos esta fala. Que, aliás, o Kardec inseriu também no capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É um momento em que o Cristo diz assim: quando fordes orar, não façais como os hipócritas, que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos atenderá. Vejam que aqui a gente tem, no mínimo, 2 aspectos interessantes para a gente contemplar.
Na primeira parte dessa fala, nós encontramos aquela questão da hipocrisia associada à atitude religiosa, falsidade. Que, aliás, naquela mesma indagação aqui que o Kardec havia feito, se precisa de manifestações exteriores, há um prolongamentozinho que eu não mencionei. Ele fala assim, depois que fica sabendo naturalmente que elas são desnecessárias, ele vai encadear uma segunda indagação. Não precisa, mas elas poderiam ser úteis às manifestações exteriores? E ali, a resposta que nós vamos encontrar é bastante sugestiva, porque os Espíritos vão dizer que sim. Eles vão dizer assim, é sempre útil dar um bom exemplo. Então é bom, é útil. Por isso, mas se for apenas fingimento, se aquelas atitudes adotadas, aqueles sacramentos, aqueles rituais todos que são cumpridos nos cerimoniais religiosos, forem apenas aparência, simulacro, hipocrisia, fingimento, então será antes um mau exemplo. E essas pessoas fazem mais mal do que possam supor. Se nós nos reportarmos, então, ligando com isso ao que o Cristo falou, ele começa falando exatamente disso. Não façais como os hipócritas, que oram em pé para os outros verem, que fazem questão absoluta de serem vistos, para aparentarem religiosidade, para serem admirados, para serem chamados de santos. Não façam isso, dizia ele. E por que eles faziam muita questão de fazer isso? Impressionar os homens. Parecer às pessoas aquilo que não eram. É uma coisa bastante interessante essa. E aí eu vou recorrer aqui ao texto, como está no Evangelho de Mateus. No capítulo 23. Tem um texto assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Por que era importante, então, gozar de um bom conceito junto à comunidade? Vejam que coisa interessante. Naquela época, 2000 anos atrás, havia religiosos que exploravam a boa-fé das pessoas. Então, o que ele está dizendo aqui? Eles iam lá, devorais as casas das viúvas. Em algumas traduções, vocês vão ler assim, arruinais as casas das viúvas, a pretexto de longas orações. O que acontecia então? É algo que é Jesus que está falando. A mulher tinha ficado viúva, estava lá toda chorosa, sofrida, precisando de apoio, de amparo, de consolação. Eles iam lá visitar, um ato muito nobre. Não? Nós também fazemos isso, às vezes. Mas o que acontecia aqui? O que esse texto dá a entender? Eles, cada visita, cobravam uma, digamos assim, uma comissão, uma remuneração, não sei como é que a gente pode chamar isso. De forma que, aos poucos, eles iam tomando dela o seu rico dinheirinho. E não existe pessoa mais fácil de ser explorada do que a pessoa que está vulnerável, a pessoa que está em sofrimento. Ela é facilmente explorada. Então, o que ele está dizendo aqui é uma coisa muito simples. Oram em pé nas sinagogas a fim de serem admirados pelos homens, etc, etc. Esse é um ponto importante. Não façam como eles, recomendava. A segunda parte é que ele vai dizer.
A gente vinha falando assim, Deus está em todo lugar, não há necessidade de um local próprio para se adorar a Deus, para se orar, todo lugar é bom. O que o Kardec diz é apenas aquilo, só vai ter relevância o lugar à medida que ele possa oferecer um recolhimento maior, uma condição melhor de reflexão, de concentração e assim por diante. Quando Jesus fala, entrai para o vosso quarto, orai a vosso Pai em segredo, ele está claramente dizendo que o ato de orar não é e não deve ser jamais um ato de exibicionismo, para que os outros vejam, é entre você e Deus. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ouvir, não precisa nada disso. É um relacionamento íntimo entre você e Deus. Agora, se você faz para outras pessoas ver, é porque você deposita mais confiança nas outras pessoas do que em Deus. E qual é a importância de entrar para o quarto, fechar a porta? Precisa disso, evidentemente. Mas, de repente, na sua casa, você não vai encontrar uma condição ideal de silêncio, de recolhimento, onde você possa se concentrar adequadamente para entrar em comunhão com Deus. Então, vale, ao rigor da letra mesmo, entra para o quarto e fecha a porta. Pronto, você vai encontrar a condição ideal. Essa é uma sequência interessante, porque logo em seguida, em Mateus 6, vem um outro assunto que também está diretamente ligado à questão da prece. E que para nós espíritas é muito importante. É muito importante nós pensarmos nisso, meditarmos a esse respeito. É quando, em seguida, ele diz assim, Jesus, não faleis muito nas vossas preces. Não faleis muito nas vossas preces. Tem muita gente, Abilin, você perguntou agora há pouco, a gente vai a muitos lugares, né? Tem muita gente precisando ler melhor essa parte do Evangelho, porque às vezes a gente escuta a prece de 10 minutos. Rapaz, é uma dureza isso. Não é mole. Ninguém aguenta. Porque a eficácia da prece, todos nós sabemos que a eficácia da prece está na concentração, está no pensamento, está no sentimento. Aí você vai e volta, vai e volta, vai e volta, fala, agora vai falar assim seja, mas não fala. Então você fica naquela. Já parei faz tempo, abri o olho e estou lá esperando, não é possível, uma hora vai parar. Né? Então ele fala assim, não faleis muito nas vossas preces, não façais como os pagãos, que pensam que é pelo muito falar que serão atendidos. Não façais como eles, porque Deus já sabe de antemão aquilo de que tendes necessidade, antes mesmo de pedirdes a Ele. Vejam que frase espetacular, registrada aqui no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Não façais como os pagãos. Jesus, às vezes, utilizava-se da imagem dos pagãos para compor uma espécie de desafio para com os judeus. Ele falava costumeiramente a judeus. E o que acontecia na época era uma coisa que praticamente todo mundo sabe. Naquela época, naquele momento ali, principalmente, pagão, quem que era um pagão? Não era aquele centroavante do Santos que jogou com Pelé antes do Coutinho, não era esse. Pagão naquela época era qualquer um que não fosse um judeu. Pagão ou gentio. Né? Então o que acontecia? O judeu, apesar de viver sob o tacão romano, apesar de viver dominado pelo romano, e o romano era pagão, os pagãos eram aqueles povos que eram idólatras, eles adoravam diversos deuses, tinham lá, às vezes,
cultos diferentes, não eram todos exatamente iguais, mas genericamente eram chamados de pagãos. E os romanos eram pagãos. E o judeu, apesar de viver debaixo do tacão romano, humilhado diariamente, desprezava o romano, porque ele se julgava superior. Porque ele vivia sob a lei de Moisés. Ele acreditava no Deus único. Os outros eram todos pagãos, desprezíveis, portanto. Jesus, às vezes, compunha determinados desafios exatamente com essa intenção e por causa dessa atitude. Vejam só, não façam como os pagãos. É aquela coisa, você não acha que você é melhor que ele? Então você tem que fazer melhor que ele. Por exemplo, há um momento em que ele diz assim: se você ama só aquele que ama você, o que é que você faz nisso demais? Os pagãos também não fazem isso? Os publicanos também não fazem isso? Porque publicano também era uma outra espécie de gente solenemente desprezada. E isso a gente até entende, porque o publicano era cobrador de imposto. E eles não gostavam de pagar imposto. Povo antigo, atrasado. 2000 anos atrás, o povo não gostava de pagar imposto, diferentemente de hoje. Por sinal, 24 de abril está quase. Dia 30 é o último dia, hein, moçada? Aí eu, por exemplo, ainda não fiz. É sempre no dia 30. Se não for domingo, né? Se for domingo, não dá certo. Aí ele diz assim: não faça como os pagãos. Era uma maneira de construir um desafio. Você é melhor que ele, você se julga mais, você se julga melhor, então você tem que se comportar de uma forma melhor. E aí ele vai dizer assim: Deus já sabe aquilo que você precisa, antes de você pedir. Portanto, não precisa ficar falando muito. Quem fala muito é pagão. Os pagãos tinham rituais muito longos. Eles ficavam, às vezes, de manhã até o meio-dia, se batendo, e gritando, e orando. Aquele procedimento típico deles. Essa fala do Cristo deu origem a algumas interpretações que o Kardec precisou refutar na sua época. Surgiram algumas correntes de pensamento, algumas filosofias, que falavam sobre essa questão da prece, da eficácia da prece, e até mesmo da desnecessidade da prece, fundamentados nessa fala do Cristo. Mas Deus já sabe. Se Deus já sabe, para que eu preciso orar? E havia uma outra que dizia assim: tudo no mundo está regulado por leis divinas, eternas e imutáveis. Portanto, não é uma prece sua que vai fazer com que Deus mude os seus desígnios. Portanto, não adianta nada. Se você tiver que ter, você vai ter. O que você tiver, independente de você pedir, portanto, você não precisa pedir nem agradecer. Porque o que tem que ser seu, vai ser seu e acabou. Surgiram essas linhas de pensamento, tentando desqualificar a prece. Eu vou falar rapidinho para encerrar. O que acontece? Nós podemos rapidamente construir um raciocínio mais ou menos lógico, creio eu, da seguinte maneira. As leis de Deus certamente são eternas, imutáveis. Creio que não há discussão a respeito disso. No entanto, dentre as leis de Deus, nós temos uma chamada lei de liberdade, como o Kardec apresenta aqui, no Livro dos Espíritos. Lei de liberdade. Temos uma outra que se chama lei de amor. Né? Deus possui leis eternas e imutáveis. Mas se fazendo uso dessas leis de liberdade e de amor, eu posso orar, quer dizer, liberdade pressupõe que eu tenho o direito de orar. Não tenho? Tenho o direito de orar. Sou obrigado a orar? Não, não sou. Mas se eu quiser, eu posso? Posso. Então é um direito que eu tenho, é a lei de liberdade. Se através da oração eu consigo o apoio de bons espíritos, que se aproximem de mim, que me fortaleçam, que me
incutam coragem, que me inspirem um bom pensamento, que me desviem da prática de um mal, de um erro que eu estaria prestes a cometer. Se em função disso, reduzindo a prece a apenas isso, se em função disso, de uma prece feita, e em consequência dela, em consequência desse benefício recebido, eu deixo de errar, eu deixo de fraquejar, eu deixo de fazer uma coisa que acarretaria consequências desagradáveis, ruins. Então eu estou fazendo uso da lei divina a meu favor. Há uma outra questão, por exemplo. As religiões cristãs mais tradicionais costumam dizer assim: não adianta orar pelos mortos, pelos desencarnados, porque o destino deles está fixado. Quer dizer, se ele for para o céu, ele foi para o céu, ele não precisa da tua oração. E se ele foi para o inferno, ele foi para o inferno, não adianta se orar por ele, ele não vai sair de lá, não vai mudar nada. Nós, porém, pensamos de outra forma. Nós sabemos que essa questão de penas eternas não existe. Então, e mesmo que nós concedêssemos a hipótese de ser assim, nós não poderíamos, por exemplo, mesmo sabendo que o condenado está lá sofrendo, nós não poderíamos orar por ele com o objetivo de suavizar o seu sofrimento? Nós poderíamos fazer isso. Agora, pensando como nós pensamos, na não existência das penas eternas, na possibilidade de levar o sujeito ao arrependimento, à mudança de atitude, nós não podemos, com a nossa prece, fazer chegar até ele um pensamento bom, um pensamento edificante, que produza nele um desejo de mudança, que possa levá-lo a uma transformação, tirando-o de uma condição de sofrimento e encaminhando-o para uma condição melhor. Estamos fazendo uso da lei de amor. Não estamos infringindo nenhuma lei divina, pelo contrário, utilizando-nos de uma outra lei também divina, que é a lei de amor. Portanto, concluindo, quando Jesus diz, no capítulo 11 de Mateus: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, que vos achais carregados, eu vos aliviarei. Ele está claramente conhecedor que era da nossa limitação, repetindo, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Ele está claramente nos convidando a buscá-lo, colocando-se à disposição. É como que dizendo: não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Vinde a mim, eu vos aliviarei, eu vos socorrerei. Que Deus nos abençoe, então. Muito obrigado a vocês e boa noite. Aí está, meus queridos, a participação do Dejair, nos trazendo informações a respeito da prece, da ligação de todos nós com Jesus, com Deus, a importância de estarmos sempre sintonizados com o bem, mentalmente, porque tudo decorre da nossa mente, do nosso pensamento. O que pensamos é onde anda o nosso coração. Se pensamos coisas boas, nós evidentemente atrairemos coisas boas. Muitas pessoas nos perguntam se tem algum livro para colocar na vibração. Não é? E aqui na nossa casa, nós não adotamos essa prática e dizemos à pessoa que indaga para que ela faça a sua prece, lembrando desta pessoa, para que a espiritualidade possa atendê-la onde ela estiver. Então, mais uma vez, é o pensamento da pessoa fazendo valer o seu desejo de ajudar, e a espiritualidade, de acordo com o merecimento dessa pessoa, vai encontrá-la e vai ajudá-la no momento certo. Tá bom? Além disso, nós temos também a água fluidificada. As pessoas podem trazer, temos ali algumas garrafas,
podem trazer, porque é sabido que é um condutor interessante, importante de fluidos para fazer tratamento às pessoas que necessitam. Então traz a água e leva para casa e vai tomando durante a semana. Tá bom? Passamos agora à parte seguinte da reunião. Convido todos à prece. Como disse o Dejair, temos ambiente propício para que a gente possa fazer a nossa prece. Ninguém está olhando para a gente. Isso é muito importante. Nós estamos aqui fazendo o melhor que a gente pode, com sinceridade. E é essa prece que é muito boa para a espiritualidade, não é? De sentimento, de honestidade, de amor. Após o passe, retornemos ao salão e a gente faz a vibração de encerramento. E o Jesus nos envolva a todos.